Vocês podem sentar, ficar bem confortáveis e pegar um caderninho, porque aqui nessa lista tem a maioria dos livros que eu já favoritei nesse ano. Oiê, eu sou a Cata, esse aqui é o Crialité e toda semana, vocês já sabem, né, que tem vídeo novo aqui no canal falando sobre livros. E hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês cada um dos livros de autores brasileiros que eu já li nesse ano até agora. E quero mostrar aqui pra vocês no final do vídeo alguns livros que eu tô muito afim de ler, que talvez aí sejam as minhas próximas leituras, que também foram escritos por autores brasileiros ou autoras. Quem acompanha aqui o canal há mais algum tempinho já sabe que eu tento cada vez mais me aproximar, né, tá presente, tá consumindo livros dos nossos autores. Sejam eles livros de autores independentes, né, ou publicados por grandes casas editoriais aqui do Brasil. E esse ano eu acho que eu tô acertando muito nas minhas leituras. Grande parte dos livros que eu já favoritei no ano foram escritos por autores brasileiros, o que me deixa extremamente feliz. No decorrer do ano, né, eu já comentei bastante sobre cada uma dessas leituras aqui com vocês, mas agora eu vou fazer um compilado aqui pra gente focar um pouquinho mais nelas e vou contar só um pouquinho de cada uma aqui pra vocês conhecerem e quem sabe pegarem aí alguma recomendação pra ser a próxima leitura de vocês. Antes de a gente começar aqui então, já me conta aí nos comentários qual foi o último livro nacional que tu leu e depois no final do vídeo vocês me contam se eu deixei vocês com vontade de ler alguma dessas histórias que eu vou citar aqui. Se inscrevam no canal aí também, pessoal, se ainda não se inscreveram, aquele jabá de sempre, né? Deixem a curtida e o hype de vocês se vocês puderem e me acompanhem também nas redes vizinhas, tá? Meu arroba no TikTok é Cata Jukoski e o meu arroba no Instagram é Crialité. Agora bora começar porque eu vou falar aqui sobre os livros em ordem cronológica de leitura, tá? Não do mais favorito ao menos favorito, não. Vai ser em ordem de leitura, conforme eu li no decorrer do ano. E já vamos começar então pela primeiríssima leitura que eu fiz nesse ano, que foi Solitária. A maioria desses livros, gente, eu acho que eu li em vlog com vocês aqui no canal. Em algum momento ou outro eu já falei bastante sobre eles, porque eu me recordo muito de conversar com vocês sobre essas histórias. Mas Solitária veio num momento muito certo pra mim, pra mostrar realmente o que eu tava afim de ler. Que eu queria ler histórias que me tirassem um pouco da minha zona de conforto, que me carregasse pra um outro lugar e me trouxesse outras experiências, e foi exatamente o que aconteceu. Aqui a gente conhece duas personagens que narram a história pra gente, né? Uma mãe e uma filha que trabalham na casa de pessoas muito ricas e uma determinada situação acontece enquanto elas narram a história delas. Na verdade, muita coisa acontece e elas durante o livro relatam pra gente as diferentes violências e as situações que elas sofrem quando elas estão vivendo ali naquela família, porque elas moram naquela casa junto com aquelas pessoas extremamente ricas. É um livro muito interessante e que em alguns momentos me lembrou o filme A Que Horas Ela Volta, ou Que Horas Ela Volta, que a Regina Casé fez a protagonista. E aqui em Solitária também é muito trabalhado esse recorte racial, porque as protagonistas são mulheres negras. Eu gostei muito desse livro, marcou muito o meu ano, eu indico demais a leitura, foi o primeiro livro que eu realmente li em 2025, enquanto eu tava na praia, e eu lembro que eu não tava conseguindo ler mais nada, não tava afim de ler nada, e ele veio na hora certa, gente. Eu li ele em e-book, acho que eu paguei uns R$16 na época, não sei se era promoção, ou se era o valor normal, mas eu acabei comprando porque eu senti que eu precisava ler o livro, que eu tava muito afim de ler, e valeu a pena porque eu adorei muito a história e acho que ela me ensinou muita coisa. E já em seguida eu fui ler O Avesso da Pele, que também foi um livro que mexeu muito comigo. Eu fui mais para esse estilo de leitura durante o ano também, não que eu não tenha lido romances, fantasias, não é isso, mas esse é o estilo de leitura que eu tô gostando muito de ler. E O Avesso da Pele também foi um livro que trouxe muito isso, eu me emocionei muito lendo a história. No final do livro eu desabei, gente, eu chorei muito, porque a gente tem toda uma construção narrativa bastante interessante que o Jefferson Tenório, que é o autor, faz aqui. Porque a gente acompanha aqui um protagonista que tá entendendo, tá começando a entender e tá visitando, na verdade, a história de toda a família dele, da mãe, do pai, depois da morte do pai, porque a gente já começa esse livro sabendo que o pai se foi. Esse é um livro também que eu recomendo bastante cautela ao ser lido, tá? Porque ele aborda assuntos como racismo, ele se passa, por exemplo, aqui em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, então tem momentos bem delicados na história, bem delicados na narrativa, e enquanto o nosso protagonista, que é o Pedro, acho que é Pedro o nome dele, revisita a história da família, a gente passa por vários assuntos, a gente fala sobre maternidade também, sobre essa solidão. É um livro muito triste, tem algumas cenas que me marcaram profundamente, um diálogo entre os pais do protagonista que, meu Deus do céu, eu fiquei toda arrepiada quando eu li a história. Eu acho que isso resume, eu fiquei muito arrepiada lendo o livro, as cenas finais também que conectam tudo e que fazem tudo acontecer ali, meu Deus do céu, só de falar agora, ó, eu já me arrepio toda de novo. É um livraço, esse com certeza foi um dos livros favoritos do ano, tá? Uma leitura incrível, uma leitura assim que me dilacerou por completo. Eu fiquei totalmente destruída, gente, assim, desabei chorando depois que eu terminei de ler, e esse foi um livro que eu também li em e-book.
Nesse ano também rolou vídeo aí pro projeto Só Nacionais, que pra quem não sabe é um projeto onde eu leio livros de autores independentes em parceria com esses autores. Então, em parceria com a autora Natália Eloy, eu li Girassol, que é um livro super fofinho, um conto mega curtinho de ler, tá, gente? Bem rapidinho, que tem muitas metáforas para mudanças da vida, para crescimento, para desabrochar através da história da protagonista que tá aprendendo a cuidar de um girassol. Tem metáforas muito lindas, o livro é todo ilustrado, eu li ele em e-book também, é lindíssimo, gente. E eu fiz um vídeo bem legal lá pra minha rede vizinha, pro meu TikTok, @crialite, Crialite no Instagram, eu sempre confundo. Por lá no TikTok, na minha playlist de indicações, tem o vídeo, vocês podem conhecer ainda mais desse livro, que é muito fofo, me tocou muito e a parte das metáforas sempre me pega muito nas histórias. Depois de Girassol, então, eu fui ler um livro de Luciane Aparecida que se chama Mata Doce. Esse é um livro que estava há muito tempo parado ali no meu Kindle, um e-book também, a maioria dos livros que eu li foram em e-book, e eu tinha pensado em colocar ele como meta de leitura pro ano, mas acabei não colocando, só que eu quis ler mesmo assim. Esse é um livro, gente, que se passa numa cidade pequena que é Mata Doce. A gente acompanha uma protagonista que teve uma mudança drástica na vida dela e a gente vai descobrindo os motivos, as consequências e as causas, na verdade, de tudo isso, né, de ela ter mudado tanto assim, de ter virado uma pessoa totalmente fria, totalmente diferente, né, e que trabalha com uma coisa ali muito específica também. Eu não quero dar muitos detalhes aqui do livro, porque eu sinto que essa história é muito interessante a gente ir descobrindo ela. E uma coisa muito bacana que aconteceu aqui pra mim nesse livro também, é que eu fui acompanhando entrevistas da autora, que já escreveu outros livros através de outros nomes, né, com outras assinaturas. Mas até então esse foi meu primeiro contato com o trabalho da autora, e essa entrevista foi muito interessante de assistir, porque me deu vontade de ir assistir entrevistas de outros autores também, falando sobre as suas obras, sobre os seus trabalhos, porque é muito interessante, pelo menos eu acho, ver autores esmiuçando ali, né, contando o por trás, as explicações, as justificativas de o porquê que eles fizeram cada uma das coisas que eles fizeram e das escolhas narrativas, de escrita, enfim, que eles resolveram tomar durante o livro que eles estavam escrevendo. Eu gostei muito da entrevista e quero ler outros livros da autora também, assim que der eu vou estar lendo mais algum. Mas agora aqui na lista a gente tem dois livros bem curtinhos que são livros de fantasia. Circo Mágico do Coração Ardente é um livro de umas 100 e pouquinhas páginas, talvez 200, não me lembro muito bem agora, mas também é em formato e-book que eu li e super rápido de ler. Eu li em um dia tão bom, esse livro me remete a um dia tão bom, gente. E é uma história super aconchegante, super conforto, sabe? É uma história que tem elementos mágicos, tem um romancezinho muito fofo aqui entre amigas, que na verdade agora não são tão amigas mais, e eu me diverti muito lendo esse livro. Foi uma história super rápida, que me conquistou muito, e como eu falei, ele me lembra de um dia muito bom. Um dia que eu passei sozinha na piscina, bem ali no fim de verão, sabe? E tem um vlog lendo esse livro aqui também que eu me lembro, que foi cumprindo 5 desafios literários em 5 dias. Sim, foi um dos primeiros livros que eu li, acho que foi o primeiro livro que eu li no desafio, e eu adorei a história, gente. Eu tava meio na dúvida se eu lia ele ou não, mas a partir do momento que eu peguei a primeira página, que eu li o primeiro capítulo, eu me apaixonei pela atmosfera do livro e adorei a história. Eu esqueci de comentar aqui, gente, mas ele foi escrito por Rafaela Obronic. E o próximo livro aqui da lista, que é O Cair da Última Asa, de autoria de Gabriele Santuso, eu também li nesse mesmo vlog, cumprindo 5 desafios em 5 dias. E esse livro é mega curto, gente, é um livro de fantasia épica, que tem algumas histórias ali que envolvem profecias e dois personagens que vão se apaixonar. Na verdade é uma paixão mesmo, é uma relação muito linda que eles têm, uma conexão. Só que infelizmente esses dois personagens estão fadados a seguirem por caminhos diferentes, mas eles estão dispostos a fazer qualquer coisa pra ficarem juntos. É um livro muito lindo, que em alguns momentos me lembrou bastante, assim, me lembrou, tá? Canção de Aquiles, na relação ali dos personagens, é linda, gente. A autora constrói aqui um universo muito bonito e eu espero que ela revisite em outros momentos essa história também. Se eu não me engano, esse é o primeiro livro que a autora publica, é meu primeiro contato com ela também, e eu fiquei muito animada para as próximas histórias que ela vai criar, tá? Gostei muito do final do livro, fiquei muito tristinha, assim, sofri horrores, mas, gente, valeu muito a pena essa leitura. E é assim, ó, rapidíssima de ler, 40 páginas, gente, no máximo. Nesse ano eu li também É Sempre Hora da Nossa Morte, Amém, de Mariana Salomão Carrara, uma das minhas autoras favoritas do momento, gente. Do momento não, eu acho que vai ser por um bom tempo aí uma das minhas autoras favoritas. E aqui a gente tem uma história tão linda que fala sobre perda, talvez sobre luto. A protagonista aqui do livro, que é a Aurora, ela é amnésica, ela não lembra de muitas coisas, e ela que narra a história pra gente, porque no começo do livro ela tá perdida e é encontrada por algumas pessoas ali, levada pra um lugar onde ela é cuidada,
e o pessoal tá tentando entender, né? Tem uma psicóloga, se eu não me engano, eu nunca sei se é psicóloga ou não, a moça que tá conversando com ela, e pra quem ela tá tentando explicar algumas coisas que muitas vezes são desconexas, gente. Esse livro aqui leva a gente pra essa confusão, sabe? Mas é um livro que eu até quero voltar em outro momento e sentar e marcar muitas coisas, porque tem muito a ser marcado aqui, tem frases muito lindas. É um livro que fala sobre a vida, sobre a morte, tudo do ponto de vista dessa personagem que não se lembra muito bem das coisas, ou às vezes lembra e daqui a pouco esquece, daqui a pouco se confunde, conta uma história de um jeito, daqui a pouco ela conta uma história de outro jeito, tem uma personagem aqui que morre de um jeito, daqui a pouco ela morre de outro, e é muito interessante a forma como a autora vai construindo tudo isso e vai se interligando, a gente vai entrando pra dentro da história, tentando entender o que tá acontecendo aqui. Eu acho que os livros da Mariana, eles têm sempre um peso muito grande, e aqui não é diferente, sabe? Me faz questionar muito, me faz pensar, e eu sinto que são histórias que foram escritas pra mim. E é um sentimento muito bom, tá? Ler um livro que te faz sentir dessa forma. Eu acho que todos os livros da Mariana que eu já li até agora, Se Deus Me Chamar Não Vou, Não Fossem as Sílabas do Sábado e É Sempre Hora da Nossa Morte, Amém, foram livros favoritados meus e, inclusive, tem títulos incríveis. Eu amo esses títulos, eu acho ela muito criativa nos títulos. Não Fossem as Sílabas do Sábado, gente, que foi um livro que eu li ano passado, meu Deus, eu acho incrível esse título e faz total sentido com a história. Então eu acho imprescindível que leiam Mariana, gente, eu acho importantíssimo ler o trabalho dela. Talvez para iniciar na escrita dela, eu recomende que vocês comecem com Se Deus Me Chamar Não Vou, tá? Foi o primeiro livro dela que eu li e eu acho que eu comecei muito bem. Depois eu li Não Fossem as Sílabas do Sábado e, cara, é um melhor que o outro, tá? Dá pra ver a autora amadurecendo na escrita, é muito interessante acompanhar esse processo, eu sou fãzaça dela e quero ler tudo que ela escreve. Seguindo aqui, a gente tem mais um livro que foi favorito do ano e foi uma grande surpresa, gente. É de autoria de Karine Ribeiro e se chama Laura Santos Está Matando Estranhos. Meu Deus do céu! Eu sinto que eu não falei o suficiente sobre essa história aqui, tá? Então por isso que eu vou falar agora. Esse aqui é um livro de horror que é contado da perspectiva de uma mulher negra ali nos seus 30 e poucos anos que está enfrentando algumas situações muito específicas, tá? Além de a autora falar muito aqui sobre a excelência negra, né, a necessidade da protagonista ser excelente, maravilhosa e perfeita o tempo todo e sempre performar comportamentos diferentes para cada lugar que ela vai, ela fala muito também sobre maternidade, porque a protagonista no começo do livro descobre que está grávida. Só que as coisas não são tão simples assim, tá? Porque aqui a protagonista ela tem um determinado dom, um tipo de dom, e ela faz uma coisa muito específica e eu tenho que tomar muito cuidado com o que eu vou falar aqui para não estragar a experiência de ninguém, porque cada detalhe aqui da história é importante para tudo funcionar e para gerar esse impacto na gente que tá lendo. Essa aqui também é uma história super rápida de ler, até porque, pelo menos para mim, quando eu comecei a ler, eu não conseguia mais parar. Gente, era impossível parar de ler esse livro. E eu acho que essa narrativa em forma de versos que a autora faz aqui na história funciona muito bem para esse imediatismo, para essas situações acontecerem muito rápido. Porque essa protagonista, na verdade, ela tem uma vida muito triste e muito solitária. Ela não tem uma relação muito legal com a mãe por conta desse dom, e com o marido, que supostamente deveria ser a pessoa que ela deveria confiar, né, é quem acaba explorando ainda mais ela. Então é um livro bem dolorido de ler. A autora trabalha muitos assuntos aqui na história também de uma forma muito interessante. A forma que ela escreveu também só soma, só engrandece a narrativa, e esse aqui é um livro favorito, 5 estrelas com força. Eu fui ler o livro sem saber nada, eu peguei, baixei, sentei pra ler e eu só parei quando eu terminei de ler, porque eu não conseguia viver a vida sem saber como é que essa história ia terminar. E que livro, gente! Pra quem gosta aí de horror, com umas pitadas de elementos mágicos, fantásticos também, assim, nessa questão do dom da protagonista, deixando isso bem claro, é muito interessante, gente. Corram pra ler essa história porque eu fiquei totalmente fissurada nela e indico de olhos fechados. Agora eu preciso falar de um livro que me destruiu, já falei 300 vezes sobre ele aqui com vocês, né? Virgínia Mordida, que é de autoria de Giovana Vieira. Aqui a gente vai conhecer a Virgínia contando, né, narrando a sua história de como ela conheceu o Henri e acabou em um relacionamento com ele, que é um cara abusivo, tóxico e muito perigoso. No livro, a gente acompanha da perspectiva dela, né, a construção do relacionamento e as violências que ela sofre durante esse relacionamento também, tá, gente? Então por isso que eu sempre recomendo muito cuidado ao ir ler essa história, porque é um livro com bastante gatilhos também. Principalmente ali em relação aos abusos que ele comete com a Virgínia, né, que são mostrados aqui na história. Eu gostei muito desse livro porque ele me passou uma mensagem muito interessante de como a gente deve zelar pelas nossas amizades também, né, já falei bastante sobre isso. A Virgínia tem muito aqui o apoio da família e das amigas, apesar de ela ter se afastado muito por conta de ninguém gostar do Henri e de todo mundo conseguir ver quem ele é de verdade. E apesar da Virgínia demorar muito pra perceber isso, que é muito difícil, tá, gente? É uma história que nos coloca, assim, como espectadores, né,
de uma relação tão terrível e que a gente fica muitas vezes pensando, meu Deus, como é que ela tá passando por isso? É tão difícil pensar sobre, é tão difícil imaginar uma coisa como essa, assim, né? Chega a ser absurdo, mas não é. E infelizmente muitas pessoas vivenciam histórias como essa. Então a gente tem que zelar as nossas amizades, prestar atenção nelas e estar disponível e estar presente para essas pessoas. Essa é uma mensagem muito interessante que o livro deixou, pelo menos para mim. Virgínia Mordida é com certeza uma das melhores leituras que eu fiz no ano também, que marcou o meu 2025. Eu vou lembrar desse ano e eu vou lembrar que esse foi o ano que eu li esse livro porque eu fiquei impactada com a história. Eu fiquei totalmente assim, parece que eu não conseguia engolir a saliva, não conseguia sentir mais nada, eu fiquei presa dentro do livro. Eu demorei alguns dias para ler porque ao mesmo tempo que eu estava presa e que a narrativa do livro também prende e me deixa afoita e eu não conseguia parar. E a forma como o autor escreve sufoca de um jeito positivo, eu não conseguia parar, mas assim, gente, descia engasgado, sabe? Ia devagar, ia lento, porque era muita coisa triste acontecendo com a protagonista. As pessoas se afastando dela, muitas cenas tristes, ela tendo consciência do que ela tá vivendo, sabe? Que livro poderoso, que livro bom, gente. Recomendo demais a leitura, mas com muita cautela, porque esse é um livro, como eu já avisei, que trata de assuntos muito delicados, tá? Mas assim, que leitura. Vamos agora para um livro aí mais leve, mais tranquilo, comédia romântica, né? Porque eu tava precisando. Eu li Balela, da Solange Quioro, gente, que eu recebi da editora Alt, e meu Deus, como eu tava animada, eu tava muito empolgada pra ler um livro da Solange Quioro. Eu amo Reticências, que é outro livro dela, foi o primeiro livro dela que eu li, então vocês podem imaginar o quão animada eu tava pra esse livro aqui, e ela não me decepcionou em nada. Meu Deus, Solange Quioro, um beijo, te adoro. A autora soube escrever vários personagens extremamente cativantes, um casal que eu amo, aqui tem namoro falso, eles vão fingir um namoro, eles começam o livro não se dando muito bem, é aquela coisa de romance que a gente já conhece, né? Aqui a Pietra perdeu o emprego, tá escondendo isso dos pais, volta a morar com o padrinho dela, que é um cara legal, maravilhoso, divertido, tem um cachorro na história, que é o cachorro do vizinho dela, que é o Eric. Meu Deus, eu já falei tanto sobre esse livro aqui e eu me emociono demais quando eu falo da história porque eu senti esse livro, eu me diverti, foi engraçado, foi leve. É um livro cheio de brasilidade, é um livro cheio de personagens cativantes, com uma história muito fofinha, bem comédia romântica mesmo, e pra quem gosta, gente, eu acho que é imperdível. E esse livro conseguiu fazer comigo uma coisa extremamente difícil de fazer, que é o mocinho, né, o interesse romântico me conquistar. E eu adorei o Eric, eu achei ele tão legal, adorei as interações dele com a protagonista e eu amei esse casal, gente, eu sou 100% fã deles, é o meu novo casal favorito, tá? Leiam Balela, então, porque assim, gente, que livro delicinha, que livro legal, leiam muito, vocês vão amar. E daqui a pouco vai estar eu de novo aqui em outro vídeo falando sobre Balela, tá? Porque eu tenho muita coisa pra falar sobre esse livro ainda e não me canso de indicar ele. Mas continuando aqui então, nesse ano eu li mais um livro do Stefano Volpe, que é um autor que eu adoro e que eu gosto muito de pensar, que eu sempre reconheço um texto dele, mesmo que eu não saiba que é dele. Eu não sei se eu consigo fazer isso realmente, mas eu acho que eu consigo, porque ele tem uma característica na escrita dele que é só dele. Nesse ano eu li Santo de Casa, então, que era uma meta para 2025. Eu já imaginava que esse livro ia me deixar totalmente sem chão, e ele realmente fez isso. Aqui a gente vai acompanhar uma família encarando, né, passando pelo luto e pela parte burocrática do enterro do patriarca daquela família. A gente tem aqui o ponto de vista da mãe e dos 3 irmãos contados através de um único narrador, o que eu achei uma escolha excelente, tá? Excelente para construir toda a narrativa e a atmosfera que ela tem. O Volpe aqui ele escreve de uma forma muito verdadeira, cheia de sentimentos, e é o que eu procuro em uma história, é o que eu tô sentindo que eu procuro nas histórias recentemente. Ele conseguiu me aproximar dos personagens, ele conseguiu trazer assuntos muito bem trabalhados aqui, principalmente através da figura do pai, que é essa figura que trouxe tantas coisas deturpadas para aqueles filhos, sabe? Principalmente falando em preconceitos, masculinidade e entre outros assuntos, né? E enquanto permeiam assuntos como esse, né, o autor também fala muito sobre o luto, claro, sobre a maternidade, né, e tudo que a mãe abriu mão durante a vida e sobre violência doméstica. Então esse também é um livro que eu recomendo cautela ao fazer a leitura porque aborda assuntos também mais delicados. Nessa história a gente acompanha uma família que foi marcada pela violência, né? Por parte do Zé Maria, que é esse pai que faleceu, que dentro de casa ele era um horror, ele era uma pessoa extremamente violenta, mas que na rua ele era um cara tranquilo, um cara gente boa, que todo mundo gosta. E então, através disso, o Volpe mostra também como as pessoas não se envolvem nessa relação, apesar de saberem muitas vezes das coisas que ele faz em casa, ninguém intervém, ninguém faz nada, por quê, né? Ele é tão legal, ele é tão gente fina, não tem necessidade nenhuma. Mas as consequências de tudo isso, né, tão bem aqui na nossa cara, tão bem dentro desse livro. Então, que livro bom,
Que livro interessante. Eu acho que o Volpe trabalha muito bem as questões com as quais ele trabalha aqui no livro. Masculinidade negra aqui também, por exemplo. Enfim, é um livro muito delicado, mas que traz assuntos muito sérios, muito burocráticos também e que são extremamente pertinentes para o nosso cotidiano, para o nosso dia a dia e para a nossa sociedade. Adorei essa história e mais uma vez o Volpe me impressiona e eu sou muito fã do trabalho dele. E vamos falar de Garras, que é uma romantasia de Liz Vilas Boas, a última leitura que eu fiz aqui de um livro nacional. Eu acho que eu nem falei tanto sobre o livro aqui com vocês ainda, acho que tem um vlog, não saiu, não sei, tô toda perdida nos meus vídeos já. Eu tô acumulando vídeos e vídeos pra gravar pra vocês, já não sei mais o que eu gravei e o que eu postei. Mas eu adorei essa história, gente. Aqui a gente tem um casamento de conveniência também entre uma bruxa, que é a Diana, e um lobisomem, que é o Edgar. Apontei certo. Gostei muito dos personagens, é um livro que tem cenas hot, senti que é um livro mais maduro, assim. Muito legal a dinâmica que a autora faz aqui, tá? Achei os personagens bem emblemáticos, a Diana, eu adorei ela. E tem outros seres fantásticos aqui na história também, tá? Mas tudo começa aqui porque a Diana tá presa em uma maldição. E ela vai acabar tendo a ajuda do Edgar, que é um lobisomem, né? Para eles fazerem um casamento e essa maldição ser quebrada e ela conseguir fazer uma vingança também. Adorei esse livro, muitas pessoas falavam pra mim que eu ia gostar e eu confiei em vocês. Então muito obrigada a quem falou que eu ia gostar, porque eu adorei. É um livro bem envolvente, bem divertido e a escrita da Liz também flui super rápido. Gostei bastante e foi o último livro nacional aí que eu terminei de ler recentemente. Até então eu fiz 12 leituras de livros nacionais agora em 2025, mas agora, nesse momento, eu tô lendo mais um livro que se chama Ensaios de Despedida. E eu acho aí que vai ser uma das minhas próximas leituras que eu vou concluir, tá? E já que eu tô falando aqui de ensaios de despedida, eu quero falar também sobre alguns livros que eu tô a fim de ler. Então vamos começar aqui com os livros nacionais que eu quero ler ainda nesse ano, se tudo der certo. Começando então com 3 livros que são metas de leitura agora para esse ano. Estúpido Cupido, de Aislan Monteiro, que é o mesmo autor de Te Vejo na Final, que eu amei esse livro e eu acho que eu vou adorar Estúpido Cupido também. Vou falar bem rapidinho sobre os livros aqui, tá? Caso tu já tenha lido algum desses, me conta aí nos comentários o que tu achou, porque eu tô bem animada para essas histórias. Outro livro que eu tô muito a fim de ler também é do Vitor Martins e se chama Mais ou Menos 9 Horas. Eu gosto muito dos livros do Vitor, 1 Milhão de Finais Felizes marcou a minha vida totalmente. Ano passado eu tive a oportunidade de encontrar com o Vitor, conversei com ele, foi muito legal, ele é gente finíssima e eu tô muito animada pra essa história. E a última meta aqui do ano é o livro que a Gil Domingues vai lançar, mas que não tem título, não tem capa, não tem nada, a gente não tem data de lançamento ainda, não tem nada. Eu só sei que vai ser uma história de cowboys, o que me deixa ainda mais animada pra ler esse livro. E é Gil Domingues, né, gente? Sempre vou querer ler. Mas tem algumas outras histórias que eu tô, assim, dando a vida pra ler elas, tá? Uma delas é o novo livro da Aline Bey, que é a autora de O Peso do Pássaro Morto e de Pequena Coreografia do Adeus, 2 livros que eu amo. E o novo lançamento dela também tem um título lindo, que é Uma Delicada Coleção de Ausências. A única coisa que eu posso dizer é que é um grande livro. Ainda não li. Vai sair um livro também que se chama O Clube do Pesadelo, mais inspirado em clássico dos anos 90, eu acho, assim, uma coisa mais trash, algo assim. Eu dei uma olhada nos perfis das autoras falando sobre o livro, né, e fiquei bem animada com a estética, né. O livro foi escrito pela Denise e pela Bianca, e assim que ele for lançado, eu espero estar comprando pra fazer essa leitura também. E mais um livro que tá pra chegar, que eu tô assim, gente, desesperada, tá? É Férias em Campo, da minha amiga Luísa Landry, que é a autora. Gente, lobisomens sáficas, eu tô com hiperfoco em lobisomens, tá? Tô amando ler histórias de lobisomens. Lobisomens sáficas, inspirado em Teen Wolf. Então assim, meu Deus, tem futebol na história também, né? Ao invés de lacrosse, é futebol. E eu tô assim, meu Deus, desesperada por esse livro. Não vejo a hora de ele chegar e eu tô torcendo pra ele chegar logo, porque eu preciso desse livro na minha mão e quero ver se eu leio no mês que vem. Eu espero que tudo dê certo pra eu ler esse livro o quanto antes. Tem o livro também do Jefferson Tenório para ler aqui, que se chama De Onde Eles Vêm. Sobre esse livro eu não sei muita coisa, mas só por ser do Jefferson Tenório e eu ter gostado tanto de O Avesso da Pele, né, eu já tô com vontade de ler esse livro também. E para fechar aqui essa lista, vou falar sobre o livro mais recente que eu recebi aqui da editora Galera Record, que é da Rai Tavares. E se chama O Roteiro do Amor, que eu acredito ser uma comédia romântica. Acho que essa aqui vai ser uma história bem rapidinha de ler. E, inclusive, gente, o livro veio autografado pela Rai. Achei maravilhoso. E aqui atrás a gente tem uma surpresa, ó. Olha só, cachorrinhos! Amei, gente. A capa tá linda. Eu não sei muito sobre o que fala a história, mas logo mais eu vou descobrir. Só pela capa, só pela atmosfera do livro aqui, já me deu vontade de ler. Esses, então, gente, foram os livros que eu já li nesse ano e os que eu ainda quero ler. Espero que eu leia muitos mais, né? Eu tenho uma meta aí de ler pelo menos uns 25, tá? Nesse ano.
mas a minha ideia é dobrar a meta. E eu tô sempre tentando cada vez mais ler mais livros, né, dos nossos autores, tá? Muito obrigada, gente, por terem assistido esse vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu amo falar sobre os livros de autores brasileiros, amo vir recomendar histórias que eu amei, porque basicamente tudo que eu li nesse ano eu amei. E vários desses livros também se tornaram favoritos, tá? Espero que vocês tenham pego alguma dica legal de leitura aí. Me contem aí nos comentários quais desses livros vocês ficaram com mais vontade de ler. E não esqueçam também de se inscrever no canal, de ativar o sininho, de me acompanhar nas redes vizinhas e de hypar também esse vídeo, se vocês puderem, tá? Um beijão pra vocês, pessoal, e a gente se vê no próximo vídeo do Crialité. Tchau, tchau!